Boa noite. Hoje iniciarei uma gravação de um vídeo explicativo de como configurar o J-Organ. O J-Organ, uns bons meses atrás, eu acho que até mais de um ano, eu fiz uma demonstração, gravei e subi no YouTube. Não sei se ele está listado, mas nunca me dediquei também a dar detalhes de configuração. Hoje eu farei. Vamos iniciar nosso J-Organ, previamente instalado. O J-Organ ele é baseado em Java, né? Todo o desenvolvimento dele. Então, para minha máquina, ao menos, é um recurso exagerado, né? Que minha máquina antiga, rodar Java mais a aplicação exige um pouco. Bom, temos aberto aqui a versão que está sendo usada é a 3.21.1. Eu estou usando no Linux, pode ser instalado tranquilamente no Windows. E salvo engano também dá para colocar no macOS, não sei de que maneira, mas é possível. Vamos abrir uma disposição, que nada mais é do que um órgão baixado de sua escolha, e configurar ele para trabalhar com o seu controlador, seu piano, usando comunicação MIDI, via cabo MIDI ou via cabo USB. USB é o meu caso de hoje. Vou abrir a disposição desejada. Ele já se encontra na disposição desse órgão sueco. Vou abrir, não tem importância. Você poderia baixar o seu, identificar na estrutura de diretórios, onde você deve ter baixado, e selecionar o arquivo correspondente à disposição. No caso aqui eu vou pegar o original, Bure Church Origin, não estendido. Bom, inicia-se o carregamento. Meu monitor de recursos acusa um alto processamento dos 4 core, um gráfico geral. Primeira mensagem: como eu estou usando pela primeira vez essa versão 3.21.1, ele vai questionar sobre customizações de sistema também, porque não havia aberto esse órgão nessa versão do J-Organ. Bom, eu quero customizar, esse é o objetivo do vídeo. Vamos iniciar a customização. Bom, ele já tem pré-selecionado aqui porque ele trouxe algumas configurações que eu já havia feito. Aqui ele está se referindo aos 3 manuais presentes nessa disposição, mais o pedal. Se quisermos, podemos configurar apenas um manual e ver os recursos de acoplamento através do teclado, onde você acopla manual 1 com 2, 1 com 3 e assim por diante. Eu não saberia dizer qual manual que é cada um desses, realmente o idioma não permite. Eu vou simplesmente tirar a seleção desses, manter a de meu interesse, acho que esse nome se refere ao manual 1, de baixo para cima, não? Aqui entra um pouco curiosidades, não? Que vai ter que vir do interessado saber de qual tecla até qual tecla eu quero mapear as teclas do meu controlador. O controlador que eu tenho aqui é um piano Cássio, ele tem 7 oitavas. Eu costumo pegar 5 oitavas dele, né? Separar
para mapear aqui nas teclas no JOrgan. Acredito que essa região aqui está bem, não precisa de muitas outras coisas mais. Aqui tem a possibilidade da gente definir as partes do console na tela. Como eu uso Linux aqui, ele está apresentando as screens, a possibilidade de eu selecionar o painel para uma screen. Eu só tenho uma screen, uma tela, que é a tela principal, essa que vocês estão vendo. Se eu tivesse monitores a mais, estendidos e tal, eu poderia selecionar nesse momento qual painel da disposição vai para cada monitor. Isso é bem interessante e versátil. E também a escala, como será apresentado em cada uma das telas. Eu deixo normal, vai aparecer tal como já está aqui. Não tenho muita especificidade para isso. Caso você tenha, fique livre em decidir. Uma configuração que eu gosto de fazer é a definição de memórias da disposição, as quais a gente pode configurar a registração do órgão e salvar numa memória. Só que eu costumo colocar um atalho para essas memórias e nas regiões de teclas não utilizadas do piano. Por exemplo, eu tenho esse costume de pegar as teclas iniciais do piano, a começar do Lá, abaixo do primeiro dom. Aqui eu tenho preset, a memória 1, 2, 3 até a 10 dessa disposição, como aparece aqui, 1, 2, 3 até 10. E eu vou fazer uma coisa diferente, que não tinha feito até então, que é o set. Eu vou configurar também a tecla de set, para que durante a utilização da disposição, eu quero salvar uma memória, eu simplesmente aperto o set, aperto o set, né, a tecla correspondente ao set, mantenho ela apertada, aperto a tecla de memória a qual eu quero salvar a registração e pronto, já está salvo e bastaria eu simplesmente acionar as teclas correspondente a cada memória salva para fazer a alteração entre os registros, as configurações das registrações. Então vamos lá, começando com o set. Já comecei errado. Eu vou utilizar, não sei se dá para ver aí, a última tecla do teclado para usar como set. Se eu apertar agora, que ele está aguardando a ação no evento de apertar a tecla. Apertando, ele capturou. Interessante é o seguinte, na captura dos eventos de tecla, sempre é bom capturar o evento de soltar a tecla, porque o soltar a tecla não envolve velocidade, resumidamente, e outros tipos de eventos que podem ocorrer. É simplesmente um evento MIDI, que significa soltou a tecla tal, ponto. Se eu faço a configuração do apertar a tecla, ele vai gravar qual foi a tecla, qual que foi a velocidade dela, e aí já começa a embaralhar, porque o fato da velocidade, você sempre vai ter que pressionar a tecla na mesmíssima velocidade para gerar o evento que corresponde a essa configuração. Então, para memorizar, criar essa captura de evento, pressiona a tecla primeiramente, segura ela, clica na coluna correspondente, que é ativar. Ele pede para executar o evento é soltar. Beleza. Perfeito. Então, estamos aí. Tecla vai ser, o set vai ser acionado tanto no apertar quanto no soltar, porque é a tecla em si que está sendo configurada, se eu não me engano. Mesma coisa para as memórias. Eu vou cadastrar aqui a primeira memória, que é um Lá.
a segunda vai ser o Lá sustenido e assim por diante. Completamos as memórias. Uma coisa que eu não comentei é, a pergunta é a seguinte: eu vou capturar os eventos de qual dispositivo USB? No caso aqui, já está setado dispositivo USB MIDI. Se tivesse outra coisa que você poderá selecionar. Avançando. Sinceramente não domino tudo, né? Mas aqui eu tem uma opção que eu não sei o que significa, flexibilidade de chaveamento da entrada de vento. Os especialistas que o digam. Mesma coisa, definiria o dispositivo, setaria o evento e segue adiante. Mesma coisa, outra parte, que é o J-Organ to External Reverb Device. Mais configurações de eventos, as quais você tem que decidir qual é o dispositivo que enviará a mensagem. Avança. Isso aqui é o que mais dá pano para manga. Achar qual que é o coeficiente de ganho correto para se utilizar para cada disposição. Isso daí é tentativa e erro. Se você coloca um ganho muito alto, aqui está 20% de ganho, porque é de 0 a 1, a faixa. Se você coloca muito alto, a emissão das notas, dos sons, né, dos registros, vai saturar as ondas, né? A vibração sonora, e vai rachar o som, fica feio pra caramba. Então você tem que diminuir esse coeficiente de ganho, de maneira que, mesmo com todos os registros abertos, todos combinados e tudo mais, executando juntos, não estourem esse limiar, para que não sature o som e fique aquele som chiado, feio, quadrado. Começar com 0.2 eu acho que é exagero, mas tá bom também, não dá nada, é só ir lá e alterar isso. Buffer de áudio envolverá processamento do seu computador e tamanho de cada buffer, 512 eu acho que é bytes, não tem ao certo. Finalizado. Bom, eu já tinha presets gravados nas memórias aqui, 1, 2, 3 e até a 3. Agora está vazio. Vou acionar aqui a tecla que eu gravei. Bom, acionou bem. E assim vai. Memória 1, 2, 3 já não tem mais nada. Vamos ver se tocar sai algum som? Bom, o manual número 1, por sorte, corresponde a essa região do canto superior esquerdo. Mas observando bem aqui o som tudo quebrado, craquelado, pode estar tendo um problema de processamento, tá? No meu caso, obviamente, eu estou já com gargalo da gravação desse vídeo, que está consumindo meu processador. Então não vou me dar ao trabalho de tentar desvendar qual é a melhor configuração para que o som saia bem enquanto eu estou fazendo uma gravação. Tá bem? Como o intuito era simplesmente mostrar uma configuração básica, quase alcançamos nosso objetivo. Ainda tem um detalhe, que aqui já estava pronto, mas que normalmente vem divergente. Vamos voltar aqui.
Se viermos aqui nesse botão que é Construct Organ, vai aparecer esse painel lateral com diversas opções. Sinceramente, quando eu procuro muito uma coisa específica, eu acabo encontrando o que eu quero, mas na maioria das vezes é muito difícil. Uma opção que geralmente todas as disposições oferecem, são em comum, é a fonte de som, que é esse item aqui. Dentro dela, a gente pode configurar o modo de operação do Fluid Synth Sound, que é como que o driver, não é bem isso daí, mas o orquestrador do som, da mesclagem do som dos registros. É um software que está por detrás, mesclando a execução de uma tecla correspondente ao registro, mais uma tecla, mais um registro, e assim ele vai juntando. O que tem de segredo aí? Para mim, no Linux, é exatamente definir qual que é o driver de áudio que ele está em cima, que ele está empilhado. Nesse caso, nessa configuração que eu estou usando no meu computador, que é um desktop normal, notebook de uso diário normal, de propósito geral, estou usando o Pulse Audio. Pulse Audio ele é um driver meio recente para Linux, que ele interoperabiliza muitas atividades de áudio, que antigamente não era possível simplesmente usando o ALSA. Se eu não me engano, aqui tem o ALSA. Se eu fizer essa opção, eu teria que desabilitar a execução do meu Pulse Audio nesse momento. Não é o caso agora. E eu não poderia ter outras tarefas de áudio simultaneamente, porque o ALSA, até onde eu sei, ele faz uso exclusivo do recurso de áudio. Ou seja, se o JOrgan estiver usando a interface de som, né, o sistema de som com o driver ALSA, nenhum outro programa poderá fazer uso do mesmo recurso de som. É só o JOrgan. Ele iniciou, ele alocou o recurso para continuar usando. O Pulse Audio, ele permite isso daí, porque ele usa o ALSA, só que ele está em cima do ALSA e unicamente ele usa o ALSA nesse momento, que é a questão do meu computador. Só que todos os aplicativos que estiverem rodando no meu computador podem usar simultaneamente o Pulse Audio. Manda o áudio para ele, que recebe, que interfaceia isso e passa já tudo mastigado, entregue para o ALSA. Então, o meu caso é esse. Quem é usuário de Windows, não sei o que vai estar aparecendo aqui nessa lista. Quem é usuário de Mac, mesma coisa. Cada sistema vai estar preenchendo essas opções com os recursos disponíveis nele. No meu caso, é a melhor opção. Então, com isso, basicamente, se conclui uma configuração básica de utilização do JOrgan. Só níveis de curiosidade, nessa mesma área aqui de opções das fontes de som, dentro do Fluid Synth Sound, tem umas configurações de qualidade de som. Uma delas é a que a gente já havia visto lá na personalização, que é o ganho. Está aqui, ele surge nesse momento. Você pode alterar ele aqui diretamente ou reacionar a ferramenta de customização no menu arquivo, customização, e ir até a última etapa da customização. Ou pelo Construct Organ. Vindo aqui nessa opção, se aciona a mesma coisa, tudo igual. E isso. Aqui também temos opções de quantos núcleos de processador pode estar sendo trabalhado nessa disposição ao mesmo tempo. Eu tenho 4 núcleos, não faz sentido deixar 8, então eu alterno para 4, tá bem? Outra coisa é o grau de interpolação do som. Quanto mais alto o grau de interpolação, mais refinado fica o som.
No entanto, o nível de processamento aumenta absurdamente. Só para curiosidade, eu vou colocar como linear. É um grau a menos do que citar, que está no 4º grau de interpolação. Vamos colocar em linear. Talvez isso daqui deixe o som um pouquinho mais feinho, com menos qualidade, mas talvez nessa situação da gravação do vídeo diminui aquele chiado, aqueles cortes, aqueles picotes. Vamos fazer o teste. Observação. Na visão de construção do órgão, não dá para tocar o órgão. Você tem que fechar a visão, que é quando estamos unindo. Continua a mesma coisa. Bom, é isso, gente. De momento, é isso que eu posso estar oferecendo com os meus recursos limitados. Um forte abraço e estou à disposição para tirar algumas dúvidas conforme a minha capacidade.